gente, boa noite. Cá estamos para repercutir essa vitória da seleção brasileira. Mas, rapaz, o que eu vou dizer para vocês é o que eu disse exatamente na hora que saiu aqui o gol do Vinícius Júnior, tá? Não foi uma atuação para a seleção brasileira merecer vencer. Não, o Brasil não jogou para vencer essa partida. Acho que analisando o jogo como um todo, a gente chega a essa conclusão. Mas a Colômbia é irritante. A bola não rola com a Colômbia. Os caras não deixam a gente jogar. Então a real é que a gente não mereceu vencer. Mas os caras tinham que perder também por fazer tanto antijogo, tanta cera. Realmente, o Brasil não conseguiu ter uma grande atuação e a gente vai aqui destrinchar sobre as escolhas, inicialmente para começar com o João Pedro, se teve a ver com isso, se não teve, depois as substituições que fez o Dorival Júnior, enfim. Acho que a gente tem muito a tratar aqui, mas a gente tá com vários pontos e óbvio que a gente vai daqui a pouco lá ao Mané Garrincha, Brasília, para trazer todas as informações e a repercussão disso, ouvindo, claro, o Dorival Júnior e também os atletas, para ver qual é a opinião deles, né? Qual é a análise que eles mesmos fazem em relação a essa vitória da seleção brasileira por 2-1, que até começa, me parece, ô Mauro, com uma ideia, você começa empolgadinho o jogo. Aí depois do pênalti, rapaz, isso não acontece, e já vou dizer aqui, a gente tá aqui, vai olhar pro telefone que a gente tá tentando entender se o Brasil fez 7 substituições, O Brasil tá? fez 7 substituições. Ficamos com a impressão de que o Brasil fez 7 substituições. Aí nós estamos tentando entender ao mesmo tempo que a gente tá aqui. Fala aí, ô Maurito. Do início do jogo e depois de mudar completamente, né? Isso, boa noite a todos. Que é o do céu, de um chute desviado do Vini Júnior, o gol da vitória do Brasil. O Brasil começa bem o jogo, termina bem pelo gol. Começa muito bem na enfiada do Rafinha pro Vini, pênalti bem marcado, bem executado. Depois a Colômbia foi melhor no final do primeiro tempo, criou mais oportunidades. O Brasil, a princípio, fez o lance do gol. Na segunda etapa, o jogo estava um pouco mais lá e cá, mas desgovernado da parte da seleção brasileira, problema na marcação das laterais, problema na cabeça da área, tudo aberto. A Colômbia empata o jogo e depois quase vira um lance bem marcado, a falta sobre o Alisson. O Brasil perde o Alisson. A sorte, eu comecei a temer a integridade física de atletas de Brasil e Colômbia, porque era choque na trave, choque de cabeça, jogadores saindo por concussão. A gente vai falar até isso. O Brasil fez 7 alterações, não pode. 5 pode, mas era conclusão 6. Enfim, temos essa confusão. E o chute do Vini que bate, desvia e sai o gol. O gol caiu do céu, não era jogo para o Brasil perder, mas como você bem analisou, como sempre, Tainá, aqui fora do ar, eu queria que você repetisse sua frase sobre merecimento do Brasil e desmerecimento da Colômbia. O Brasil não mereceu vencer, mas a Colômbia mereceu perder, porque não deixava a gente jogar, pô. Não deixava a gente jogar, não deixava o jogo transcorrer. A Colômbia... O goleiro se joga no chão, e os caras batem toda hora. A Colômbia é o melhor time que o Brasil hoje já de um tempo, mas o jogo foi muito chato. Bueno, Ô, Vitor Sérgio, vamos... a gente tá mostrando aqui os lances, assim que a gente acaba de mostrar esses lances todos, a gente mostra as substituições que a seleção fez, tá? E aí até tô dando uma olhada aqui em repercussão e tal, me parece que tem a ver com a substituição feita pela Colômbia, que também foi por concussão. E aí a gente tá tentando só entender algumas outras questões em relação a isso. Vitor Sérgio, queria te ouvir. Boa noite. Boa noite. Acho que o gol do Vinícius, que é um gol salvador, ele não pode apagar uma atuação muito pobre, mais uma atuação paupérrima da seleção brasileira. Em determinado momento do segundo tempo ali, era um Brasil sem conseguir construir praticamente nada. O Brasil vai melhorar um pouco em termos de imposição quando o Wesley entra, mas no fim acaba valendo a vitória pela situação que a gente está na tabela. O Brasil entraria no jogo contra a Argentina na 6ª posição da classificação, mas a atuação é mais uma atuação paupérrima. A seleção com um empate estava perdendo uma posição, né, na tabela de classificação, estava caindo de 5º para 6º, porque o Paraguai venceu o Chile, mas aí com o gol do Vinícius no finalzinho, o Brasil pula para a 2ª colocação, não tem como chegar na Argentina, a Argentina inclusive ainda joga, né, amanhã contra o Uruguai, e aí depois pega a seleção brasileira lá na terça-feira, mas a gente chega ali a 21 pontos, o Uruguai pode nos ultrapassar, porque ainda joga amanhã nesse mesmo jogo contra a Argentina, mas pelo menos a gente dá uma respirada, pelo menos pensando em tabela de classificação. Inclusive a gente tá na tela aí com o lance
que gera as 2 substituições por concussão, tá? Uma substituição por concussão do lado do Brasil, que foi o Alisson, e uma substituição do lado da Colômbia, também por conta de concussão. Aí você aumenta para 7, aí você pode. Então, quando as duas equipes pode, você tem mais um direito a uma, você pode então, a 7. aí eu só queria... Vamos por partes, é a primeira vez. São 5 substituições na regra. Quando tem uma substituição por concussão, você pode fazer mais uma alteração. Então, o Brasil teve a substituição do Alisson por concussão. Isso. Então, abriu mais uma substituição para a seleção brasileira. O que dá o direito à Colômbia também fazer mais uma substituição. As correto? duas equipes Calma, vamos por partes. Sim. Aí a Colômbia teve uma substituição por concussão. Então abriu mais uma substituição para a Colômbia, que abre mais uma para a seleção brasileira. É isso que a gente está entendendo, né? É a regra, é a primeira vez que acontece no futebol mundial. Eu acho que até... Tu beneficia, vamos supor que o cara tivesse caído... Boa noite, Murphy. Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Um abraço. Vamos supor que teve um lance que o João Pedro caiu e bateu as costas. Se ele tivesse batido a cabeça no campo, seria um lance dele sozinho, podia ser uma concussão. O adversário ser beneficiado com uma substituição a mais não faz sentido nenhum. Não. Então, esse é um ponto, né? Ou tem que ser no choque de 2? Não, então. Não. Pra abrir a substituição, sim. Mas nesse caso, sendo os 2 substituídos, eu achei que não abria. Certo, cada um ganha um a mais e nesse caso, esse é o problema. É que nesse caso, foram 2 por concussão no mesmo lance, que poderia acontecer em momentos separados. O Alisson poderia, naquele lance, sair por concussão, aí a Colômbia gera mais uma. E depois, um colombiano poderia sair por concussão num lance de disputa na área da Colômbia. E aí o Brasil passaria a ganhar mais um. Assim, na boa, na prática não faz sentido. Eu até acho que eles tentam equiparar, talvez, e igualar. Como um time ganha um a mais, eles tentam dar o benefício pro outro ganhar também. E aí, nesse caso, como foi no mesmo lance, os caras duplicaram... Tava resolvido. Tava resolvido. Eu também acho. Mas, enfim, a comissão já confirmou isso, que foi isso de fato. E é a primeira vez. Porque teve mudança recentemente. O protocolo para 2025 já sofreu uma outra alteração. E lembrando, o Alisson obrigatoriamente está fora do jogo contra a Argentina. Independente de qualquer coisa, né? O médico pode dizer que ele tá bem, que ele tá, o protocolo... Quando você ativa, e também o Davinson Sanches está fora, porque o protocolo diz que se você for substituído por protocolo de concussão, obrigatoriamente você não pode jogar de novo no prazo de 5 dias. Então, os beijos aos nossos árbitros queridos que nos ajudam aqui, a Nadine Bassos e o Salvo Espínola. Obrigado pela audiência. Então, está explicado em relação às substituições. Vamos agora... Formiga, vou te ouvir um pouquinho dos dois aqui em relação ao jogo. E a gente falava que é um gol importante que o Vini faz. Eu ouvi você falando na transmissão de ser um Vinícius que sim é decisivo. E acho que a gente na seleção brasileira não tem tanto esse Vinícius decisivo. Tomara que esse gol faça esse Vinícius de alguma forma nascer na seleção brasileira, né? Aparecer mais na seleção brasileira. Mas definitivamente não dá pra apagar a atuação bem ruim do Brasil, né, Formiga? Não dá pra apagar a atuação desorganizada, não dá pra confundir... Minha mãe sempre falava isso, né? Assim, que você não pode confundir a liberdade com a zona, né? Tipo assim, cara, eu te dou... Pra muita gente nesse país eu te dou liberdade, mas isso não quer dizer que você pode tudo. Claro. Me parece, às vezes, que a liberdade que o Dorival dá ao ataque da seleção, ela é um pouco desorganizada e com movimentações não conectadas. Aí não adianta muito. Tipo assim, cara, seja livre, mas sem bola pra você saber o que fazer. E minimamente tem que ter um padrão automatizado de movimentações. Quando eu falo de automatizado, não é robotizado. É padrão, é preenchimento de área, é se alguém tá aqui, o outro tá ali. E isso claramente... Isso é falta de treino. Isso é falta de treino. O Rodrigo tava desesperado no segundo tempo tentando jogar. Ele aparecia do lado esquerdo, por dentro, na direita, aí às vezes trocava com o Vinícius, só que não tinha a troca direita, aí não tinha ninguém do lado direito. Então é uma parada desorganizada. O talento não falta. Hoje eu acho que a atuação ruim do Brasil, ela tá papo de, sei lá, 90% na conta do Dorival. Com certeza. Teve o erro do Joelito no gol? Tem o erro do Joelito no gol. Eu acho, por exemplo, se fosse o Gerson ali, talvez ele não perdesse aquela bola, porque é uma coisa que ele faz muito. Mas eu acho, só pra entrar no ponto aí do Joelinton, não sei, pode ser que o Gerson realmente não tivesse o mesmo erro, mas eu tenho a sensação, às vezes, que na seleção os jogadores seguram mais a bola.
O Joelinton, nesse lance, ele segura mais a bola. O Bruno Guimarães, em alguns lances, segura demais a bola. O Rodrigo, em vários lances, segura demais a bola. O Vini, em alguns lances, segura demais a bola. Eu acho que pode ser que tenha a ver com ter menos opções. Isso. Né? Esperar um movimento acontecer. Não é automático. Então você precisa esperar, às vezes, meio segundo, 1 segundo a mais pra ver o teu companheiro. Não é um negócio que eu já faço sem ver. Sim. Então, eu acho que isso demanda falta de treino, uma certa dúvida do Dorival em relação a várias questões. Se for para olhar minimamente o copo meio cheio, eu acho que, por exemplo, o Wesley pode ter o que comemorar. O André, eu acho que ele entrou... Foi útil a entrada do André. E vai ser titular. E eu acho que o gol do Vinícius é muito importante no roteiro do jogo e no roteiro do que estava sendo para ele as cobranças dos últimos jogos de seleção. Acho que ele resolver o jogo é muito importante, porque assim, claramente, cara, tu vê o Joelinton, o olhar do Alisson, o próprio Vinícius, cara, os caras, o ambiente incomoda. Na seleção, eles estão sentindo essa cobrança de terem de ser os caras dos clubes e não estão conseguindo. O Alisson hoje fez um jogo com os pés que é inacreditável, porque não é ele. Ele não é esse cara, ele não teve culpa nenhuma no gol, tá assim, 0 culpa no gol, mas ele tava errando, ele dá assistência, no Liverpool, ele sabe jogar com os pés. O Ederson é melhor do que ele, mas ele sabe jogar com os pés. Ele arriscou muito hoje, né? Isso, e lances, erro bobo, assim, bola mascada e tal. Aqui parece falta de confiança. Totalmente falta de confiança. Tava assustado, pô. O Alisson tava assustado. O cara que fez uma das maiores atuações de goleiro recentemente na história da Champions, parecia outro cara hoje. Então eu acho que isso eles carregam um pouco. O Vini fica na cobrança. O cara é o atual melhor jogador do mundo. E como é que isso se resolve? Eu acho que um gol como o de hoje pode ajudar a resolver. Eu acho que resolve mais você ter um time bem treinado. Porque acho que bem treinado ou mais treinado ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o trabalho do Dorival não é bom. Eu acho que definitivamente não é bom. O segundo tempo a gente viu várias vezes... Quando a Colômbia quis jogar, a Colômbia chegou várias vezes ali. Não só então, no segundo, vai. A Colômbia é melhor ou a partir dos 20, dos 20 finais do primeiro. Mas assim, cara, o Brasil tem... E aí é aquilo, né? Como o Formiga falou ali, né? Você tem que ter automações, você tem que ter alguns funcionamentos conhecidos, padronizados, conhecidos. E não é engessar, não é cada um na sua caixinha, não. Mas, e parece que ali você fica naquela situação de que de que você fala assim, ó, eu tô te dando a liberdade de resolver. E aí, talvez se o jogador pudesse falar, ele poderia, mas eu não quero dar liberdade de resolver, eu quero que você me ajude a que eu possa resolver. E hoje o Brasil não tem isso. É que de repente a liberdade de resolver tá virando a responsabilidade de resolver. Ou tá virando o famoso se vira pra resolver. A ideia do ataque não posicional, e aí de cada um a sua escolha, faz com que você tenha essa liberdade de movimentação. O problema é que você não tendo um ataque não posicional, você precisa de mais tempo para treinamento. E evidentemente esse tempo não tem de treinamento, então já demora um pouco. E o problema para mim maior do que até pela imensa qualidade da turma do meio para frente e nem tanto do meio para trás, é que ainda pelas laterais e sobretudo na entrada da área, o Brasil padece de uma maneira absurda. E mais do que deveria pela qualidade e experiência dos caras. E aí, claro, passa pelo Dorival Júnior. Não é só dos atletas que, na esmagadora maioria, seja clube ou seleção, um pouco mais um pouco menos outro, passam por eles ganharem, empatarem ou perderem os jogos. Mas realmente é um problema do Dorival também, pela qualidade que tem. Por um ano de trabalho, ele já conheceu os caras e os caras o conhecerem. Ainda o time apresenta muito pouco. Só para não ter dúvida sobre a questão da sétima alteração, é só fazer um exercício se fossem em momentos diferentes. Aí mata a questão. Eu tô até com o PDF aberto aqui da IFAB lá, que tem o protocolo de substituição por concussão, aí tem os princípios, e o último princípio é quando um substituto por concussão for usado, a equipe adversária terá a opção de usar um substituto adicional por qualquer razão, que foi o que o Dorival utilizou. Bom, não sei. Pode ser que eu quero respeitar aqui os médicos, tá? Porque é isso, o médico ele faz lá o juramento na hora que ele se forma. Claro. Mas eu imagino que tenha um pouco a ver com isso também, assim, para você não ter margem para que alguém finja que sofreu alguma batida de cabeça um pouco mais forte e tal, e possa ter uma substituição a mais, aí eles colocam essa regra, porque para mim ela também não faz muito sentido, porque a regra é porque o cara teve uma pancada na cabeça, então por saúde ele tem que ser substituído. Por que oferecer isso para o adversário? Mas acho que para não correr nenhum risco,
ele também dá para o adversário essa substituição e aí não vai ter discussão. O pensamento entende? é esse mesmo. Né? O pensamento é que isonomia quase. Isonomia ali. E aí, se você... Para quem ainda tá com dúvida, se você fizesse em momentos diferentes, um no primeiro tempo e o outro no segundo tempo, não teria nenhum questionamento e seriam realmente por isso que eu expliquei um de cada vez aqui para as pessoas entenderem. Vem uma É. substituição e depois vem a Exatamente. segunda substituição.